Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Sabemos que tivemos um óbito nesse fim de semana, um funcionário da prefeitura. Então, com todo respeito, eu peço 1 minuto de silêncio. Obrigado. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Tiane, funcionários da casa, funcionários da prefeitura, os que nos assistem aqui no plenário e a todos que nos assistem em suas casas. Por acordo das comissões, nos termos do artigo 144, inciso 1 e parágrafo único, regimento interno, ficou incluído na ordem do dia 13/7/2026 os projetos de lei do Executivo 75, 76, 77 e 78, 2026. Projeto de lei do Legislativo 20 de 2026, 21 2026. Coloco em votação a ata 24 de 2026 do Legislativo. Está aprovada. Leitura do ofício do gabinete do vereador Volney Leandro Zacanaro. Ofício de gabinete número 24 de 2026. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossas Excelências, venho por meio deste, na qualidade de vereador deste Poder Legislativo, comunicar minha decisão de não mais compor a frente parlamentar da Comissão de Água. A presente manifestação decorre de decisão de caráter pessoal, razão pela qual solicito que sejam adotadas as providências administrativas necessárias para formalizar meu desligamento da referida frente parlamentar, promovendo-se, se for o caso, as devidas atualizações nos registros dessa Casa Legislativa. Leitura do ofício 269/2026, do Executivo. Ofício de gabinete número 269 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vemos informar a celebração de convênio número 2209, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, destinado à execução de obras de melhoria no valor de R$1 milhão. Celebração do convênio número 2335 de 2026, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, destinada à execução de obras de melhoria no valor de R$ 972.798,60. Expediente recebido. Projeto de lei número 75 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera dispositivo na lei municipal número 6.944, de 24 de julho de 2017, que institui a turma volante municipal e estabelece gratificação por exercício de função aos fiscais que atuam diretamente nas atividades de combate à sonegação do Programa de Integração Tributária do Estado. Baixo mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de lei número 76 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Abre crédito especial no orçamento de 2026, lei municipal número 8.316, de 15 de dezembro de 2026, no valor de R$ 17.686.269,29. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 77 de 2026, de autoria do Poder Executivo.
Altera a Lei Municipal número 8.281, de 17 de outubro de 2025, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei número 78 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 8.258, de 5 de setembro de 2025, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do Quadriênio 2026-2029. Baixo o mesmo para a Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei Ordinário número 20 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Avenida Nilo Rota as atuais Avenida G e Avenida G2, G1 e G2, do loteamento residencial Avra, no bairro Auxiliadora, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Lei Ordinário número 21 de 2026, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil. Denomina de Rua Ude Emídio de Lavalde, a atual Rua A do loteamento residencial Ávora, no bairro Auxiliadora, no município de Estrela. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Infraestrutura, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços Públicos. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2026, de autoria do Poder Legislativo. Acolhe o parecer número 23485, referente ao processo número 00364-0200-23-5 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aprovando com ressalvas as contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Estrela, senhores Elmar André Schneider, João Carlos Schaefer, Márcio Malman, referente ao exercício de 2023. Baixo o mesmo para as comissões Constituição e Justiça, Economia, Finanças e Orçamentos. Bom, então agora temos tribuna livre, uma pauta tão importante, o qual fez frente o vereador Felipe, desde já te parabenizo, tá? Sobre nome de rua, nomes tão importantes. Agora, eu convido, então, para fazer o uso da tribuna, a senhora Maria Aparecida Rota Wagner, filha do falecido senhor Nilo Rota, para fazer o uso da tribuna, por 5 minutos. Boa noite a todos. Saúdo aqui o vereador Felipe Dil e, assim o fazendo, saúdo o digníssimo presidente dessa casa, vereadores e demais pessoas presentes. Me apresentando, me chamo Maria Aparecida e sou uma das filhas do casal Nilo e Dulce Rota. Também aqui presente minha irmã Maria Beatriz e meu cunhado Manuel Antônio. Para nós, familiares de Nilo Rota, e para aqueles que o conheceram e com ele conviveram, esse é um momento muito especial e único e que homenageia um pai, sogro e avô exemplar, sempre um farol a apontar o caminho de vida dos que o sucederam. Mesmo depois de passados 34 anos de sua partida, recebemos contínuas mensagens de pessoas que relatam emocionantes momentos com ele, que sempre encontrava formas de ajudar o próximo. Acreditava no desenvolvimento da região, através do desenvolvimento das pessoas, e fazia o possível para ser o mentor de quem buscava nele um caminho a seguir. Enumerar os marcos da passagem e das ações de Nilo Rota no Vale do Taquari não é difícil, pois a grande maioria está registrada fisicamente e já foi listada pelo eminente vereador no projeto de lei a ser votado hoje. Certamente não o faríamos melhor. Mas em sucintas palavras, podemos testemunhar sobre as atitudes e pensamentos de nosso saudoso pai, sogro e avô em sua rápida e intensa existência. Lembraremos aqui com emoção alguns aspectos menos conhecidos da vida deste ser humano que sempre honrou a sua vida. Já durante o curso de contabilidade,
Nilo Rota, entre 16 e 18 anos de idade, administrou um depósito de madeira de propriedade do seu pai, localizado em frente ao Hospital Bruno Bor. Mais adiante, e casado com Dulce Vayan, gerenciou a firma Rota em Espumoso, época em depois do expediente e aos sábados e domingos fazia contabilidade de 10 empresas de médio porte do Vale do Taquari. Voltando para a região de Lajeado e Estrela na década de 50, iniciou um majestoso trabalho junto ao sogro João Carlos Vayan e aos cunhados, sendo o início do Grupo Vayan, e com incansável vontade de trabalhar e vencer, com 26 anos de idade, conseguiu a representação da Willys do Brasil, buscando empréstimo bancário para trazer 2 jipes diretamente da fábrica em São Paulo. Nessa ida para São Paulo, testemunhou a revenda de Caxias, adquirindo 20 jipes e rurais, e a de Santa Cruz 12, e ele estava pedindo somente 2, e ainda com empréstimo. Assustou-se, pensou em desistir, mas seguiu o caminho contrário, iniciando uma senda de vitórias, demonstrando a personalidade forte e arrojada que tinha. Passando anos de dedicação e sucesso, incluindo grandes contribuições às sociedades locais, como a construção do pavilhão da FENAL, chegamos na década de 70, quando comandou a aquisição da revenda Mercedes-Benz e de Estrela, tendo em 75 criado também em Estrela a Motomedil Peças e Serviços, em uma associação entre a Pomedil e Motolândia Estrela, as 2 revendas Mercedes-Benz de cidades irmãs. Nesse período, foi adquirida também essa área na Trans Santa Rita, onde vai ser feito o loteamento em que a gente busca o nome dele, na avenida. Sendo um empresário visionário, ao construir o Hotel Vayan em Lajeado, um investimento que todos referiam como sendo não compensador, afirmou na inauguração em 1981 que estava devolvendo à comunidade lajeadense e estrelense tudo o que o Grupo Vayan havia recebido e que fez a obra não no sentido de ter, mas sim no sentido de ser, entregando ao Vale do Taquari um hotel à altura da pujança da região. Era mais uma comprovação de que, mesmo bem-sucedido financeiramente, Nilo Rota desejou insistentemente contribuir para o crescimento da região na qual havia escolhido viver. Seu lema era sempre trabalhar com muita dedicação, sacrifício, ética e austeridade. Paralelamente às atividades empresariais, também dedicava parte do seu tempo para se dedicar a muitas causas sociais, principalmente através do Lions Club, impactando toda a região. Sempre foi uma pessoa com muitos amigos e aliados que o ajudavam a contribuir para os mais necessitados. A família de Nilo Rota espera, com justo orgulho, que o referido loteamento traga qualidade de vida para a região e seus moradores, e agradece profundamente a proposta para que uma de suas principais avenidas receba a denominação de Avenida Nilo Rota. Obrigada. Agora eu convido a senhora Lia Lúcia de Laval Bottoni, irmã do falecido senhor Rudy Emídio de Laval, para fazer o uso da tribuna. 5 minutos. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui e representar a família do Rudy. Estão aqui sobrinhos, cunhados, irmãos. E agradecer também, agradecer pela oportunidade de homenageá-lo. Eu vou ler um texto que eu escrevi sobre a trajetória de vida dele. Rudy Emídio de Laval
Falar sobre ele é falar sobre alguém que deixou marcas verdadeiras nas pessoas, principalmente nos mais humildes e menos favorecidos. Rude era a voz de quem muitas vezes não era ouvido. Um homem simples, humano, companheiro e sempre disposto a estender a mão, sem olhar classe social, posição ou interesse. Era, acima de tudo, um cidadão do bem. Rude conquistava as pessoas pela forma leve e verdadeira de viver, popular e dono de muitas amizades. Era aquele tipo de pessoa que nunca tinha tempo ruim. Gostava de conversar, ouvir histórias, ajudar no que fosse possível e fazer qualquer um se sentir acolhido. Não tinha pressa para nada, quando o assunto era estar perto das pessoas que ele amava. Muito ligado à comunidade, também deixou sua marca no meio social e cultural, envolvendo-se com escolas de samba na cidade dos anos 80, época em que ajudou a fortalecer ainda mais o espírito popular e festivo que ele tanto admirava. Apaixonado por futebol, Rude viveu intensamente o esporte. Assinava a coluna Bola Cheia no jornal Nova Geração, onde compartilhava sua visão e paixão pelo futebol com os leitores. Também participava ativamente das programações esportivas da cidade e comandava um programa na Rádio Altaquari, espaço em que debatia os jogos da semana, reunia amigos e ouvintes em torno daquilo que ele mais gostava, o esporte e a resenha boa de cada dia. Mais do que lembranças, Rude deixou um legado de amizade, humildade, carisma e amor pelas pessoas. Daqueles nomes que permanecem vivos na memória e no coração de quem teve o privilégio de conhecê-lo. Muito obrigada. Obrigado pela explanação do currículo. Muito bom, um pouquinho o vereador Felipe já tinha explanado e agora foi um pouquinho além, então parabéns, muito bom. Então eu convido agora os vereadores para o sorteio do uso da tribuna. Convido agora para fazer o uso da tribuna o vereador Darlan Bellini. Boa noite a todos. Saudando a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores, pessoal da casa, vocês que estão aqui presentes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de saudar a família do seu Nilo Rota, saudar a família do Rude de Lavalde e parabenizar o vereador Felipe pela iniciativa. Foste muito feliz nas escolhas, vereador. E dizer que essa casa aqui, desde o primeiro momento que se falou no nome dessas duas pessoas, todos nós fomos completamente a favor de que fosse homenageada essas duas pessoas
com o nome que ficará para a eternidade nas ruas de Estrela. Mas hoje eu gostaria de tratar de um tema que está muito em evidência por causa do aumento da violência, dos crimes contra as mulheres. Temos vários tipos de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e financeira. Vou passando aqui uns videozinhos, porque no fim eu tenho uns quadros analíticos para apresentar para a comunidade. E dizer que muitas ações estão sendo realizadas. Até tivemos aqui nessa Câmara de Vereadores, há alguns dias atrás, a palestra da senhora Bárbara Pena, que foi uma mulher que foi violentamente atingida por seu ex-cônjuge. Naquela ocasião, ela esteve aqui, ela nos disse que teve grande parte do corpo queimada. O marido incendiou o apartamento. E quando ela estava relutando contra as queimaduras, ela foi jogada do segundo andar. Então, quando ela caiu no chão, ela se arrebentou toda. E a criança deles, então, acabou falecendo em virtude da fumaça. E, inclusive, um senhor também de 70 anos que foi prestar o socorro também acabou falecendo lá por causa da inalação da fumaça tóxica. Então, uma situação assim muito, muito grave. Aqui está ela, ó. E eu não sei como ela tinha tanto brio, tanta força para colocar para nós, fazer aquela palestra, porque essa casa aqui estava lotada e não tinha ninguém que não chorou, que não encheu os olhos de lágrimas. Então, assim, muito comovente, e a gente está aqui fazendo essa manifestação hoje, tentando mobilizar as mídias, conscientizar a população de que violência gera violência. E nesse momento nós estamos vivendo uma realidade muito cruel, que é a questão dos feminicídios, né? Muito assassinato de mulheres. Então, muitas ações estão sendo realizadas, como eu disse, as palestras, mobilização das mídias, conscientização da população, alerta para denúncias, alerta e incentivo para que sejam realizadas denúncias, inclusive por vizinhos, quando sentirem que naquela família existe alguma coisa que não está certa. Não esperar acontecer. Ampliação dos serviços de proteção, majoração das penas criminais. Então, isso aqui é um banco que foi colocado na frente da nossa prefeitura, aí também é uma forma de evidenciar toda essa violência e tentar conscientizar a população de que não é o caminho. Mas o problema é que tudo isso que está sendo feito não está dando o resultado que seria esperado. Então aqui eu vou apresentar para vocês alguns dados, vejam só. Aqui nós temos no primeiro quadro feminicídios no Rio Grande do Sul e abaixo no Brasil. Então em 2024 nós tivemos 72 feminicídios, tá? Feminicídios. 2025 aumentou para 80 e em 2026, até o início de maio, que são os dados que estão disponíveis, tivemos 33 casos. Então, projetando para o ano inteiro de 2026, nós vamos chegar a 118. Ou seja, continua crescendo. E no Brasil, mesma coisa, a violência continua crescendo. 2024, 1.464 feminicídios. 2025 aumentou um pouquinho ali, 1.470. E em 2026, se continuar assim, nós teremos quase 1.600 mulheres assassinadas. Então são números que realmente nos causam alarde e preocupação. E vejam agora nesse próximo quadro que eu trago a porcentagem. Porque os números às vezes não refletem na nossa consciência o real aumento. Mas ali de 2025 para 2026 já aumentou 47%.
Ou seja, até o fim do ano, se continuar assim, e a tendência é que aumente, nós vamos ter 47% a mais de assassinatos a mulheres do que teve no ano passado, no Rio Grande do Sul. E no Brasil, então, a média cai um pouco lá, 9%. Vamos chegar lá no fim do ano com 1.600 mulheres assassinadas. O que realmente é muito preocupante e nos deixa muito preocupados. Pela atenção de vocês, obrigado, uma boa semana. Obrigado, vereador Darlan. Pegando um gancho na sua fala, eu estive aqui na palestra dessa menina. Sinceramente, a gente se emocionou também. E não dá para acreditar, ela mostrou logo que ela estava na UTI, depois, conforme ela estava aqui. E teve um final feliz. Acredita que teve a imprensa que foi no hospital, no decorrer que ela estava mal na UTI, foi. Lá se formou um casamento, Deus olhou para baixo. Inclusive a menininha dela estava aqui conosco, com 8 aninhos, na segunda família. Então, Deus olhou para baixo, ela está super bem, tem cicatrizes, sim, mas não dá para acreditar o jeito que ela estava em a pele e em peso também. Então, quando eu digo que às vezes Deus sabe o que faz, às vezes as pessoas ficam duvidando, mas eu presenciei ela aqui dando essa palestra. Convido agora o vereador Éder Follmann para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a família Nilo Rota, presente aqui, sendo homenageada, família Rude, o meu amigo Bolacha, o Nino, tomando chimarrãozinho aqui na casa, sempre é bom ver tu aí. Semana estava fazendo um pedido sobre a questão da lixeira, né, Nino? Tem que dar uma revisada na questão do lixo, né? Recolhimento, então. Seu Pedro Bart, meu amigo Pedro Bart, aqui, ó. Pedro Bart. E o meu amigo Pedro White. E as demais pessoas presentes. Então, pessoal, ontem eu peguei a família, então, domingo de tarde. Aí eu levei para algumas... vou levar as criançadas para as praças, né? Aí eu fui na praça onde é que eu morava, ali no bairro Auxiliadora. Que eu gosto ali, tem bastante árvores, né? E a praça, as crianças, eu não deixei elas brincar. Porque a areia não tinha condições das crianças brincar lá. E fora os brinquedos quebrados, né? Eu vi o colega ali, passou slide, eu tinha que ter passado os slides para realmente mostrar para vocês. Aí eu falei para minha esposa, não vamos passar aqui, vamos começar a rodar para ver realmente. Daí eu peguei as demandas do pessoal. Aí eu fui na Praça do Novo Paraíso, tá horrível, não tem como, né? Praça do Oriental. E aí eu, diante dessa situação, faço novamente. Semana passada eu conversei, né? Nós vamos trouxemos já, tá nos cofres, 400 mil reais para as pracinhas. Nós vamos conseguir fazer 3 pracinhas, né, Zancanaro? E a gente pede o quê? Pede para que a prefeitura faça a manutenção dessas praças. Porque não pode ficar assim. Está chegando agora as férias escolares e as pessoas realmente vão deixar as crianças ir para a pracinha, elas não podem se machucar lá. Aí a gente eu peço encarecidamente para a prefeita, dá uma olhada para as nossas praças. É só manutenção básica. Duvido que não tenha uma carga de areia, umas taubas para colocar, um soldador para soldar uma tela, para fechar alguns buracos na tela, sabe? É coisas básicas. Esses dias eu pedi sobre a questão das lixeiras. Aí colocaram algumas lixeiras. Isso aí é o básico bem feito para o avançado ter sentido. Futuramente eles vão botar as lixeiras melhor. Espero que as outras gestões coloquem, ou até a gestão atual, umas lixeiras melhores, né?
E também as paradas de ônibus que também foram feitas, né? Então a gente vê, quando a gente é atendido pelo básico, né? A gente fica feliz, a comunidade fica feliz, é isso que a gente espera. Senhor vereador? Obrigado, vereador, pela oportunidade de contribuir com o senhor. A preocupação não é só sua, a gente vê que o senhor trabalha muito nesta área aí das pracinhas, em todas as áreas, né? É um fiscalizador nato. Nós trouxemos, então, o PP trouxe 400 mil, né? Nós buscamos em Brasília, os nossos deputados nos mandaram 400 mil. E o descaso, aonde eles tiram as praças dos bairros. Nós temos um bairro que será o maior bairro de Estrela, que é o Pinheiros. Nós tínhamos 2 praças, eles foram lá e tiraram as praças e não devolveram mais as praças. E o que está lá está sucateado. Isso significa que é um descaso com a população, vereador. Então a gente buscou e denominou os lugares aonde a gente quer que coloque. Esperamos que esses lugares sejam aceitos pelo executivo e eles façam o trabalho, pelo menos o trabalho de recolocar. Nós fomos lá para buscar 250 mil e eles nos deram 400 mil, dizendo assim, não, façam mais 1 ou 2 praças. Então nós colocamos 2 praças e deixamos as outras 2 praças livres para ver se o Poder Executivo, então, faça as nossas 2 praças que a gente quer, que é onde não tem nenhuma, né? E se eles quiserem usar o restante para conservação, para manutenção, sem problema nenhum, a gente vai deixar livre isso aí. Mas a construção de 2 praças ali no Pinheiros é prioridade. Muito obrigado, vereador. Com certeza, prioridade, e a gente espera que as praças sejam colocadas, né? E espera a manutenção das outras. Não é eu, o vereador Éder, ou Zancanaro, a gente não está aí domingo de tarde passeando para ver problema, não, na verdade, são as pessoas que trazem as demandas para nós e nós repassamos elas, né? E esse pedido das praças já faz 2 anos, gente. 2 anos. Então, convido até os outros vereadores para dar uma passada nas praças para ver como é que tá. Então, a questão básica, né? O básico bem feito, eu acredito que não custe muito, né? Outra situação que eu também tenho recebido bastante nessa casa, as ruas. Tem algumas ruas na cidade que não tem pavimento, né? E falando em ruas, né? Nós trouxemos 398 mil reais para pavimentar 2 ruas. A gente também fica feliz, né? Conseguimos para a rua Antônio Calça e qual é a outra, Zancanaro? Tá. Mas foram 2 ruas. E então a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir. Mas as outras ruas que o pessoal está comentando agora, é época de chuva. A gente pede uma programação da secretaria, né, para elas poder dar uma atenção especial. Brita, tem britador, o nosso britador. As pessoas estão pedindo brita e uma manutenção na rua porque realmente estão andando no barro. Aí entra para dentro de casa, é criançada, aí entrada, saída, e não é uma rua só, são várias ruas. Bairro das Indústrias, bairro Boa União, né? Então são várias ruas que a gente pede uma atenção especial, já que a gente está falando de ruas aqui dos bairros. Por hoje era só. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Éder. Convido agora o vereador Fabiano Rausch para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. Cumprimento também o nosso presidente, Hélio, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público que nos assiste aqui presencialmente, público de casa, através das redes sociais. Queria começar aqui comentando e prestigiando também a questão ontem a comunidade do Grêmio Esportivo Atlântico fez seu tradicional costelão, cerca de 500 quilos. Juntamos cerca de 450 pessoas, no mínimo, e foi mais uma oportunidade, né, de mostrar
mostrar o potencial, né, que as nossas comunidades do interior têm frente a promover eventos, né, e justamente em prol, né, de uma área esportiva, né, que o Atlântico já foi um nome de peso, né, na área de futebol. Ele já ficou alguns anos fora, né, e esse ano retomou as atividades, né, junto ao campeonato municipal. Né, eu também particularmente estou dando o meu apoio lá, como incentivador, patrocinador. Né, e também agradecer ontem a presença dos colegas vereadores Julinho, o Carlsen, né. Eu acho que, né, sem dúvidas, o evento foi ótimo. Também a presença dos secretários do Dumbo, dos Esportes, do Hernando de Castro, da Agricultura, né, sempre também ajudando e fomentando, né, o interior. Então, parabenizar o presidente Quinho, a sua comissão da direção, e também, principalmente, ao líder, assador, Lucas Vogel, né, que se entregou nessa árdua tarefa, né, de entregar um costelão excelente. Também falar aqui sobre um anúncio que foi feito semana passada, né, da verba anunciada para a Ponte de Tangará. Muito obrigada, né, pela casa aqui. Indicação dos colegas aqui do Felipe, do Julinho, também participei. É uma ponte muito importante que faz a ligação, né, do nosso interior da São José com o Paraíso, que liga uma rota resiliente em épocas de cheias, mas principalmente em épocas que a gente tem problemas na BR-386. Ela teve, até 2 anos atrás, ela foi muito utilizada e castigada, né, pelo excesso de trânsito. Cara, é uma ponte que já está sendo ansiada há anos por outros poderes executivos, né? Todos tiveram oportunidades, né, de brigar, buscar recursos, né, com o Estado, ou com Brasília, né? Mas aqui, além da nossa participação, nós vereadores, aqui fundamentalmente a prefeita Karine fez a diferença. Graças ao importante laço político que ela tem. Isso tem que ficar enaltecido. Eu participei com alguns vereadores aqui do ato lá, quando o secretário da Defesa Civil, o ex-ministro e atual deputado federal Pimenta, né, o secretário da Reconstrução, o Maneco, né, eles fizeram força junto com essa administração, né, e conseguiram esse importante empenho desse valor, que com certeza foi um diferencial que somente Estrela conseguiu, né, porque um recurso de defesa civil é para reconstrução, e essa obra não está sendo reconstruída, vai ser uma ponte nova, uma ponte resiliente, e assim como outras pontes que são necessárias e que vão acontecer, né, como a Ponte dos Vales, que vai ligar Estrela e Cruzeiro, né, que amplamente a comunidade acolheu e brigou, né, todas as entidades, né, representativas, né, que ajudaram nesse empenho. E assim outras pontes, como a Ponte do Cotovelo, a Ponte da São Jacó, né, que já está em fase de bem avançado da obra. Mas sempre vão ser necessárias obras estruturantes, né? A gente sempre vai batalhar por asfaltamento de estradas rurais. A gente gostaria de várias, mas nem todas vão ser possíveis. O custo do quilômetro de asfalto é muito caro hoje. Mas é importante a gente olhar para as estradas estruturantes, que ligam, né, vias importantes, que são rotas de escoamento de produção, que fazem ligação de município para outro, né? Então nós, como vereadores e essa casa, que sempre vamos trabalhar para fazer acontecer.
com dificuldades, sem dificuldades. É o nosso papel. Nós vamos brigar sempre até onde que a gente conseguir. E tenho certeza que todos os colegas aqui, né, são do mesmo pensamento. E assim como muitos já conseguem trazer recursos para outras áreas, né? Cultural, né, saúde, a parte social, né, educação. Aproveitar e parabenizar aqui o vereador Felipe Dil, junto com os familiares, né, do Nilo Peter e do Rudy de Laval. Rudy Nilo Rota e Rudy Milho de Laval. Obrigado. Parabenizar, então, essa construção em conjunta com o vereador Felipe, né? Justa homenagem. Parabenizo, então. Semana passada, né, foi anunciado o Plano Safra também, né? 26, 27, então, vamos falar um pouco aí do agro aí. Foi um plano muito esperado, né? Teve um aporte um pouco maior de valores referente ao ano anterior, mas a preocupação ainda fica assim, os recursos ainda são muito insuficientes, principalmente para a nossa agricultura familiar, que é a base da economia rural de Estrela e da região. Aqui só se concentra pequenos agricultores, né? No máximo pequenos para médios. Então, esse olhar ainda está muito defasado. E eu acredito que não vai ter uma melhora no futuro. Porque a classe representativa, né, do pequeno agricultor, ela é muito fraca. Mesmo que a gente tenha deputados, senadores defendendo, né, não consegue formar a maioria. Então vocês conseguem ver, né, de repente pelos noticiários, né, olha a luta que é para a gente conseguir, né, uma verba um pouco melhor para os nossos agricultores, porque a questão do endividamento é cada vez mais crescente. Está difícil das famílias fecharem as contas. E precisamos lembrar que o agro, se o agro não cresce, a economia da cidade também não cresce. Muito pelo contrário, ela regride. Que vai afetar a qualidade dos serviços públicos, como saúde, educação. Porque os recursos, o município ele não gera recursos, ele só gasta recursos. Então, hoje uma base muito importante para a geração de recursos é o agro. Né? Por isso é importante a fomentação de políticas públicas a nível nacional, estadual, mas também municipal. Né? Importante não desviar os objetivos, né, do nosso agro aí. Vereador, me concede uma parte? Sim. Obrigado, vereador. Eu acho muito importante que tu colocaste aí que nós temos que fomentar políticas públicas de modo a incentivar, sim, o agricultor, as pessoas do interior, do campo, porque eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez e nunca mais me esqueço. Se você comeu hoje, se você se alimentou hoje, agradeça um agricultor. No Rio Grande do Sul, até o momento, este ano já houve 40 suicídios de agricultores que estão endividados e eles estão tirando a própria vida porque não conseguem mais dar volta. Então, muito importante justamente nós criar políticas públicas de modo a incentivar, a conceder capital para o agricultor sem juros, porque eles produzem e ponto, né? É isso que nós precisamos. Obrigado. Obrigado pela colaboração, colega Darlan. É exatamente isso. Num outro momento já trouxe aqui a questão dos suicídios, né, de colegas agricultores, né, justamente em virtude, né, que chega um ponto, né, que não tem mais para onde correr, né? A própria vergonha que ele tem, né, de não conseguir cumprir, né, com as dívidas, né, contraídas no crédito, né?
é que o que acontece, né? Os juros ainda são incompatíveis com a realidade. Então, os custos de produção continuam subindo e os preços de venda dos produtos em grãos estão sempre na contramão. Só uma reflexão. Agradeço a oportunidade e boa noite. Obrigado, vereador Fabiano. Agora eu convido o vereador Felipe Dil para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Uma saudação especial ao nosso presidente, vereador Hélio, aos colegas vereadores, aos colegas técnicos, servidores desta casa. Também saudar de forma especial a família do Nilo Rota, a família do Rudy Delavald, também os nossos amigos do PL de Lajeado, Ricardo e o Bolacha, do PL aqui de Estrelo Seco, o Pedrinho Bart, nosso sempre vereador, Luiz da nossa sempre São José, do centro, mas continua sendo da São José. E eu gostaria, vou pedir para a Luana e o Frederico passar um rápido vídeo. E quando é para falar de arte, nem o frio desanima os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Estrela. Os alunos que participam do projeto Construindo Saberes Musicais no Contraturno Escolar levaram música ao calçadão e à Praça Mena Barreto, mostrando à comunidade o que aprendem nas oficinas. A iniciativa une educação, cultura e integração e também valoriza a ocupação dos espaços públicos e contribui para o desenvolvimento dos estudantes, fortalecendo o vínculo com a escola e também incentivando novos talentos. Que bacana, né? Isso sim é investir de forma correta na educação do município de Estrela. Quando se investe em cultura nas escolas, não é um dinheiro desviado, é um dinheiro da educação. Gostaria de cumprimentar de forma especial aqui o empresário Pedro Aite, que é da Aite Empreendimentos Imobiliários, que tanto faz pelo desenvolvimento do nosso município, né, que estão completando 20 anos a empresa esse ano, mas já tem uma experiência já de muito tempo. Preciso agradecer a confiança de denominar as ruas desse loteamento e destacar aqui também que tem uma rua que já está denominada, que vem lá do SESI, e que o Pedro manteve essa denominação, que é do pai do Pedro Bart, que é a rua Teobaldo Bart, que é uma das ruas principais que vão atravessar esse loteamento. Mas mesmo assim, para garantir que ninguém vai mudar esse nome de rua, já passei por jurídico, a gente vai entrar com um projeto de lei para incluir na lei de 1985, que nesse loteamento essa rua continua com a denominação de Teobaldo Bart, que fez tanto pelo nosso município de Estrela. Vou falar hoje, agora nesse momento, da rua Rudy Emídio Delavald. Conheci o Rudy de pequeno. Eu tinha 5 anos e pouco, e uma das poucas coisas que me lembro da minha infância, não sou parente do Rudy, mas ele é irmão do meu tio. Eu ia bastante na casa da Lovane, que é a minha tia que está aqui, da minha prima, que é sobrinha e afilhada do Rudy. Vagamente eu me lembro que teve alguma festa e ele estava lá, mas é o pouco que eu conheço dele. Mas todas as vezes que eu ia fazer férias, eu via os recortes dos jornais sobre o Rudy. E me chamou muita atenção quando eu li no baú de memórias do Ayrton Enster dos Santos, falando da importância do Rudy para o município de Estrela. E há poucos dias atrás eu falava com ele, com o Ayrton, que é um grande historiador do município de Estrela, e ele dizia que ele conhecia o Rudy, era colega do Rudy, e que em 1982, que ele faleceu há 44 anos atrás, em fevereiro, ele estava cotado como pré-candidato a vereador do PMDB da época, e com certeza, conforme o Ayrton, seria um dos vereadores mais votados da história de Estrela, pelo papel social que ele fazia. Que ele aproveitava a situação que ele estava como jornalista
do jornal Nova Geração, que ele falava de esporte, de negócios, utilizava a Rádio Alto Taquari para falar de esportes, mas ele aproveitava essa oportunidade para trabalhar pelas pessoas, pelo social. E também um trabalho muito importante na área do carnaval, que fazia naquela época, que era final da década de 70, início da década de 80. E, infelizmente, com apenas 26 anos de idade, aqui próximo, na frente da escola estadual, era o jornal Nova Geração, ele acabou se acidentando de moto, bateu a cabeça e uns dias depois acabou falecendo. E o incrível e aí vocês da família têm que ter muito orgulho, que quando eu falo de Rudy Dellawald, muitas pessoas de Estrela ainda lembram do Rudy Dellawald. Então é sinal que pela pouca vida que ele teve, nos 26 anos de vida, ele conseguiu deixar a marca dele em Estrela. Não teve a oportunidade nossa de ter filhos, de ter netos ou bisnetos, de levar o nome dele, mas vai ficar agora eternizado com o nome de rua. Então eu preciso agradecer a oportunidade do Pedro Ait e a de todos os colegas vereadores que já aprovaram nas comissões e com certeza vão aprovar hoje de noite. Então vocês podem ter muito orgulho, eu vejo irmãos dele aqui, vejo cunhadas dele, sobrinhos, né? Então vocês podem ter muito orgulho do Rudy Dellawald. Agora a gente vai falar de uma pessoa que foi muito importante para o Vale do Taquari, que é Nilo Rota. Nilo Rota, ele é bem mais conhecido em Lajeado do que em Estrela. Eu fiz esse teste, fui conversando com as pessoas. Ele vive um pouco mais de tempo, ele vive até os 62 anos, mas morre também em fevereiro, tá? Há 34 anos atrás. O Rudy há 44 anos atrás e o Nilo há 34 anos atrás. O trabalho social dele foi muito mais importante em Lajeado na questão visual, né? Mas aqui ele investiu bastante em Estrela, né? Nós tínhamos a Moto Medil, que desde cedo trabalhei com máquinas agrícolas, eu levava bombas injetoras lá para fazer revisão e arrumar. A Motolândia, né? Com uma revenda importante de caminhões aqui, e os supermercados IMEC. Então, enquanto ele estava vivo, estava em pleno funcionamento, gerando emprego, gerando riqueza e gerando impostos para a gente dar saúde para as pessoas, dar educação para as pessoas, né? E agora, ele são de uma área de terra dele, está surgindo 3 loteamentos. E a gente está falando agora só de um loteamento, que vai dar 164 terrenos, né? São 164 terrenos que vão gerar ITBI, que vão gerar IPTU, né? E que vão dar dignidade para as pessoas, quantas pessoas vão morar ali. Então, dizer da importância, né? E a gente fala do grupo Vaillant, né? Que a gente pensa, pô, mas como é que o Rota, sobrenome Rota é Vaillant? Não, ele casou com a filha do João Carlos Vaillant, né? E depois também a continuidade do sobrenome Rota, ele teve filhas mulheres, né? Tá? Então, mas vai ficar também eternizado numa importante avenida de Estrela, né? Num importante loteamento feito por uma importante empresa de Estrela, que é a Ait, né? E pessoas tão queridas para a região, né? Que é o Rudy, que é o Nilo, que é o Teobaldo, né? Estão no mesmo loteamento, né? Então, agradecer demais a presença de vocês, agradecer tudo que a família de vocês fizeram para o município de Estrela, né? E lembrar deles é eternizar eles. Que pode ter certeza, daqui a 100 anos alguém vai pedir quem foi Nilo Rota? Quem foi Rudy Dellawald, né? E isso que é importante. Vereador Me Luiz. permite um pequeno... Sim, com certeza. Obrigado. Parabenizar o vereador pela iniciativa, parabenizar as famílias também, esse projeto de denominar o nome das ruas. O
também parabenizar o presidente por esse formato de deixar as pessoas darem o seu testemunho, é bastante interessante. Eu não conheci o Rudy mesmo, né, mas minha admiração, principalmente por essa veia ligada à área desportiva, né, mas dá um breve testemunho do seu Nilo Rotary. Tive uma experiência com ele, eu bem mais novo, mas eu fui atleta do Lajadense, principalmente de 89 a 92, 93, na verdade, mas especialmente no ano de 91 e 92, o presidente era o Hélio Giovanella, e o seu Hélio Giovanella também era uma figura, era bastante folclórica, assim, né, e ele não tinha 2 dedos, assim, né, mas ele passava sempre a mão no cabelo, assim, né, e na verdade o Lajadense sempre uma situação, assim, bastante modesta, né, e precária, né, e o seu Nilo, ele cedia o hotel para o Lajadense concentrar, como se dizia, né? Então, muitas vezes ficamos concentrados lá, né? O clube não tinha condições de pagar o hotel da envergadura que era o Vai, né? Toda aquela estrutura. Mas nós ficávamos lá porque o seu Nilo, então, não só a veia empreendedora, mas também abnegado à comunidade em fazia essa doação, né? Eu queria deixar esse registro e parabenizar a família também, vereador. Obrigado, vereador Luiz. E, novamente, agradecer a presença de todos, né? Acho que abrilhantaram a noite com a presença aqui dos familiares, né? E desejar uma boa semana a todos. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Felipe. Agradecer a presença do empresário aqui, o Pedro, da White, uma empresa muito séria. Leva meu abraço ao teu pai lá, tá? Convido o vereador Volney Leandro Zancanaro para fazer o uso da tribuna. Cumprimento a mesa diretora, vereadores, vereadora Tiane, a imprensa escrita e falada, todos que nos assistem de suas casas de forma online, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem de forma presencial. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente fala em salários de profissionais, porque existe profissionais e profissionais. O que sempre eu me refiro aqui na casa é que nós temos ainda padrões dentro da prefeitura que recebem menos de um salário mínimo. E isso é desumano. E também quero abrilhantar as pessoas que passam num concurso e ficam ali por 5, 10, 15, 20, 25 anos até se aposentar. E ela não para no tempo, essa pessoa. Ela vai fazer cursos, ela vai se aprimorar, ela vai fazer pós, ela vai fazer mestrado, e o salário dela tem um ganho maior. Então tem que se ter um cuidado, porque quando a gente vem falar aqui nessa tribuna, falar sobre altos salários, a gente está desincentivando as pessoas a não trabalhar mais, a não se qualificar. Não é não trabalhar, não se qualificar, ficar parada no tempo. Se um professor hoje de 30 anos ficasse parado no tempo, ele não saberia mais dar aula, não saberia nem mais pegar um computador na mão. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso e a gente vai se ater bastante aos nossos trabalhos, quando a gente também sabe que tem muitos CCs aí sendo contratados que são cabides de emprego. E, infelizmente, na nossa cidade aí, são muitos cabides de emprego que a gente rejeita essa situação, quando um CC a gente sabe que é um cargo de confiança, que na realidade não é um cargo de confiança, é um cargo de chefia, ela precisa estar qualificada para chefiar alguma seção, né? Então ela precisa ser, no mínimo, técnica para ser um CC. E assim o dinheiro vai se esvaindo das mãos dos munícipes, do nosso município, colocando dinheiro fora onde a gente poderia colocar em outras coisas que poderia trazer mais sucesso para a Estrela, em investimentos melhores. Né? Mas eu estou muito preocupado com uma situação que deve de ter vindo para todos os vereadores, veio para mim,
Eu amanhã estou indo no hospital marcar uma agenda com eles ali para ver o porquê que eles estão anunciando, não sei se é fato verdadeiro ou não, eu tenho muito cuidado quando eu falo numa entidade pública, que o hospital presta para nós aqui um serviço muito bom, mas eles estão fechando a ala de psiquiatria, onde esta ala está sempre lotada e com fila de espera. Eu pedi agora há uns 3 meses atrás, mas me veio há poucos dias a resposta do CREAS. E quero só dizer para vocês assim, poderia ficar aqui lendo, o que eles me mandaram foi muito bem feito, muito bem elaborado, que o CREAS me mandou a resposta, e dizer para vocês assim, ó, que os atendimentos das famílias em 2022, que o CREAS atendeu, foram 54 famílias. 23, 53, 24, 60, 25, 71. E no primeiro trimestre de 2026, nós estamos em 81. Aonde foi muito bem elaborado essa resposta para pessoas sérias que trabalham lá dentro, demonstrando que não só a nossa cidade, mas que o Vale está doente, porque saiu de uma pandemia, porque saiu de uma enchente de 2023, saiu de uma enchente de 2024, passamos aí por uma catástrofe, e a nossa cidade está doente. Então nós precisamos melhorar o nosso CREAS. E também nessa minuta que eles me mandaram, eles dizem que não tem condições mais de atender a tantas pessoas. A nossa cidade, a gente nota que está doente quando ela precisa atender a 8 famílias, ela está passando de 20 famílias que ela está atendendo. Então significa que nós estamos atendendo, porque isso é por habitante, por habitante do município de Estrela, né, e de qualquer município do Brasil. A nossa cidade, ela comporta um atendimento para 30 mil pessoas de 8 famílias, e nós estamos atendendo como se tivesse uma cidade de 100 mil pessoas. E não adianta a gente cobrar de um órgão tipo o CREAS, que está fazendo o máximo, mas não tem pessoas, não tem o subsídio certo para trabalhar com todos. Então, se ao invés de nós estarmos procurando botar mais profissionais, mais pessoas e trabalhar mais com as pessoas, para dar para o CREAS ali um suporte real do que a nossa cidade está vivenciando, a gente ainda recebe uma notícia aí que no dia 31 de outubro a ala psiquiátrica do nosso hospital vai fechar. Então a gente quer ver se precisa buscar emendas, se tem que fazer, o porquê que está sendo fechada, porque não é por falta de emendas. E aí não é este vereador aqui que traz emendas para o Hospital de Estrela, só eu. Aí a casa toda vai buscar. Aí o executivo também vai buscar. Todos nós buscamos. Eles recebem milhões de emendas de nós vereadores que estamos aqui. Então isso eu quero enaltecer o trabalho que esta casa aqui faz. Eu não vou citar nomes, porque agora é época de política, a gente nem pode citar nomes de ninguém aqui, porque a gente acaba prejudicando as pessoas ali na frente. Mas olha, só eu e o vereador Éder aí estamos chegando num aporte agora, nós só fomos uma vez a Brasília e estamos chegando num aporte de 3 milhões. 2 vezes, né? Mas nós estamos chegando num aporte financeiro de 3 milhões. Então, a gente quer saber onde está indo. A gente quer saber de que forma. Nós agora trouxemos para a nossa saúde aqui 1.010 mil. Vão ver no que vai ser usado? E precisaria vir mais. Então a gente não está aqui falando que a gente está indo buscar não, nós queremos que dentro da saúde que se crie mais condições para que essas pessoas, para que essas famílias possam ter qualidade de vida também, essas pessoas. Tem pessoas que dão uma trovoada, ela não consegue mais dormir. Tem pessoas que ouvem um vento, agora hoje eu recebi não sei quantas ligações, de repente só olhando aqui para saber, das pessoas de Zancanaro,
É verdade que vai chover entre 100 e 300 milímetros, podendo chegar até 600. Eu disse, gente, não vamos se apavorar. E é esse o recado que eu quero deixar aqui hoje. Não vamos se apavorar. Vamos se precaver. Vamos dar uma olhadinha, uma limpada nas calhas, vamos fazer o que tem que ser feito, a nossa parte ali, mas não vamos nos apavorar. Porque assim, ó, se tem uma coisa que a gente aprendeu de enchente, que eu vivi minha vida dentro da enchente, é que ninguém quer e ninguém gosta de uma enchente. Então, isso é uma coisa que vem de Deus. É a natureza que está fazendo isso, é um ciclo da natureza. Então, a gente precisa se prevenir, sim, cuidar das suas coisas, reorganizar a nossa casa, reorganizar o nosso pátio. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente faz. Mas assim, a nossa defesa civil, ela está fazendo um bom trabalho aí, ela faz um bom trabalho, mesmo não tendo suporte, não tendo sido investido para muita coisa, que deveria se ter investido muito mais na nossa defesa civil e aperfeiçoá-la e prepará-la para essas catástrofes, porque a gente já teve um exemplo, a gente não está fazendo isso com eficiência, estamos fazendo, mas a um trote muito devagar, precisa ser feito muito mais coisas, né? E a gente vai estar aí para ajudar no que a gente puder ajudar. Então, eu vou pedir para o pessoal, não se apavorem, a gente vai no Hospital de Estrela, vamos marcar, vamos trazer respostas concretas do hospital, vamos tentar ajudar o nosso CREAS aqui também, porque é isso que o município precisa, que a gente trabalhe, trabalhe e trabalhe. E esse é o nosso trabalho aqui. Quando se faz denúncias aqui, a gente sabe que a gente cria um fato, e nós criamos um fato e a gente vai defender essas denúncias. Mas quando precisa se dar o suporte, nós também damos o suporte ao nosso município. Trabalhando e trabalhando muito, com muito afinco. Por hoje era só, muito obrigado. Vereador, Pois não? quero te parabenizar pelo trabalho de fiscalização que tu faz para a comunidade, né? Pois é muito importante e jamais deveria de ofender ninguém o trabalho de fiscalização, e sim aplaudir. Se a gente está trabalhando, correndo nos bairros, fiscalizando praças, ruas, no fim de semana, a gente está realmente preocupado, porque são demandas que vêm, e pode ter certeza, é assim que tem que se trabalhar. Já te convido também para essa semana, eu já estou marcando um horário com o secretário da Saúde, para nós ver aonde está sendo empregada essa verba de 1.010.000 para a saúde. Então nós temos que saber onde é que ela vai e a gente poder fiscalizar realmente e mostrar para as pessoas aonde está indo o dinheiro que a gente está buscando lá, porque não tem nenhum anúncio de entrega do Poder Executivo. Se nós não falarmos que veio ali, vai ficar tudo quieto. Então nós temos que realmente estar aqui batendo na tecla e falando e fiscalizando, sim. Tá? Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela contribuição. E dizer para vocês que a gente está trazendo aí, agora até final do ano, a gente não vai falar o nome do deputado, mais 2 tratores e mais 50 mil para a APAI, que já está nos cofres da APAI. Então a gente está trabalhando. Por hoje era só, muito obrigado. Obrigado, vereador. Deixar claro para a população que isso é uma ala do Estado, ali no hospital, e caso venha a fechar, que não interfere Poder Executivo, Poder Executivo só encaminha as pessoas para lá, quando for necessário. Ordem do dia. O senhor me concede um minuto? Concedo. Fala. Só para cunho de conhecimento, conversamos com o secretário Silas sobre esse assunto e realmente o hospital vai integrar em Arroio do Meio essa sala, mas o CAPS de Estrela continua fazendo esse serviço de psicologia, de atendimento, e a gente está com um número de 1.304 atendimentos por mês. Então esse serviço é contínuo, não vai ficar desassistido essas famílias, né? É uma questão de gerenciamento do hospital, né, que tem mais redes e vai passar essas pessoas que hoje são de Estrela, vai para Arroio do Meio. Lembrando que é um número muito baixo, em torno de 5, 6, parece que o hospital nos passou de atendimento por mês. Então, para gerenciamento de questões orçamentárias, o hospital vai passar para Arroio do Meio. Obrigado, presidente. Muito bem, muito boas suas palavras. Até houve narrativas em redes sociais essa semana que o CAPS iria fechar, sendo que
está atendendo um número expressivo de pessoas, então é complicado quando pessoas largam umas inverdades dessas no ventilador e pega mal para o município, mas isso é inverdade. Ordem do dia. Projeto de lei número 69 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Institui auxílio municipal para custeio à prestação de serviço na modalidade de acolhimento institucional em instituições de longa permanência de idosos, destinado a atender pessoas idosas em situações de vulnerabilidade e risco social, dos parâmetros da proteção social especial de alta complexidade. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco em votação. Está aprovado. Projeto de lei número 75 de 2026, de autoria do Poder... Não veio para nós. Desculpa. Tá igual o teu, Darlan. Tá igual. Assessoria. Agora foi. Está aprovado. Projeto de lei número 75 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei Municipal número 6.944, de 24 de julho de 2017, que institui a Turma Volante Municipal. Estabelece gratificações por exercício de função aos fiscais municipais que atuam diretamente nas atividades de combate à sonegação do Programa de Integração Tributária do Estado, fiscalizando mercadorias em trânsito do município. Parecer de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco em votação. Está aprovado. Projeto de lei número 76 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Abre crédito especial no orçamento de 2026, Lei Municipal número 8.316, de 15 de dezembro de 2026, no valor de R$ 17.686.269,29. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Sim, vereador. Alô. Queria só comentar em relação a esse projeto, muito importante, que até eu estava em reunião junto com a prefeita, e se tem uma dúvida como vai ser essa reforma do prédio da Polar, mas já se demonstra muito o interesse de vários, né, empreendedores que querem sim usar aquele ambiente da melhor forma possível, e muitos dos empreendimentos que perderam os seus locais, né, não tem mais a sua base, acabam tendo uma MEI, acabam tendo um microempreendedor também, e não tem mais uma base, o endereço onde era a residência, onde é que era o seu comércio, não tem mais. E com certeza essa reforma que vai acontecer vai vir muito favorável para o nosso município de Estrela, porque diversos empreendedores vão ter o seu local ali na Polar, muito bem localizado, para poder cada vez fomentar mais o nosso município aqui de Estrela. Então, fico muito feliz com esse recurso, com essa conquista, e com certeza vamos chegar lá e vamos trazer cada vez mais novos empreendimentos aqui para a nossa cidade de Estrela. Parabéns ao Executivo por mais trabalho de uma grande conquista do nosso Executivo aqui de Estrela. Muito se fala que coisas não acontecem, não se faz, mas está aqui. São 17 milhões, já saiu do papel e vai acontecer aqui na nossa cidade de Estrela. Sim, vereador Daniel. Obrigado, presidente. Reforçando a palavra do vereador Douglas, justamente, muitos MEIs perderam seus espaços, é um projeto que vai trazer, por um lado, está trazendo residências, mas também está trazendo dignidade deles ter um local para trabalhar, né? Vai ser um local designado a esses MEIs que perderam tudo. E é isso aí. Muito se falou que o Executivo estava só fazendo conquistas dos outros governos, que é muito importante, mas mostra que agora está aparecendo as conquistas, frutos do resultado já do primeiro ano de trabalho.
Eu também quero dizer que isso se chama articulação. Quando eu falei um dia nessa tribuna, deixa a mulher trabalhar, alguém de repente achou que eu estava errado, mas ela articula, ela tenta, poderia botar Ponte do Tangará, Ponte Cotovelo, várias obras que é tudo articulação, amaração. Então, parabéns. Parabéns a essa mulher, tá? Ela articula. Nosso executivo está de parabéns. Coloco em votação mesmo. Está aprovado. Projeto de lei número 77 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 8.281, de 17 de outubro de 2025, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco em votação. O mesmo está aprovado. Projeto de lei número 78 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 8.258, de 5 de setembro de 2025, que dispõe sobre o PPA, Plano Plurianual do Quadriênio 2026-2029. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei ordinário número 20 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil, denomina de Avenida Nilo Rota as atuais Avenida G1 e Avenida G2 do loteamento residencial Avra, no bairro Auxiliadora, no município de Estrela. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. O projeto está aprovado. Projeto de lei ordinário número 21 de 2026 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Felipe Dil, denomina de Rua Rude Emídio de Lavalde a atual Rua A do loteamento residencial Ávora, no bairro Auxiliadora, no município de Estrela. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloco o mesmo em discussão. Coloco o mesmo em votação. Está aprovado. Muito bom. Indicação. Indicação número 44 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman. Vem indicar o Executivo Municipal para que proceda aos estudos técnicos, jurídicos, orçamentários e financeiros necessários para a viabilidade da medida que está sendo encaminhada como um projeto de lei destinado à concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre o imóvel residencial próprio às pessoas com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, TEA ou deficiência, bem como aos proprietários de imóveis que possuam dependentes nessas condições, no termos da minuta de anteprojeto de lei em anexo. Coloco em votação a indicação número 44 de 2026, vereador Éder Foman. Está aprovado. Indicação número 45 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman. Vem indicar o Executivo Municipal para que seja realizado um estudo de viabilidade para a instalação de um quebra-molas na rua 7 de setembro, devido ao alto fluxo de veículos e pedestres no local. Coloco em votação a indicação número 45 de 2026, do vereador Éder Foman. Está aprovado. Pedidos de providência. Pedido de providência número 118 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que seja realizado vistoria, revisão, manutenção e conserto dos buracos existentes na via de acesso à linha São Jacó, bem como nas proximidades da empresa Lactivida, especialmente no trecho localizado após a curva.
Pedido de providência número 119/2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que a Secretaria de Infraestrutura realize roçada e limpeza das margens da via na linha Porongos, no trecho em direção à localidade de Glória. Pedido de providência número 120/2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que a Secretaria de Infraestrutura realize vistoria e manutenção na rua Arnaldo Balvê, especialmente no trecho compreendido entre as proximidades das numerações 911 e 1001, com a colocação de brita e a execução dos demais serviços necessários à melhoria das condições da rua. Pedido de providência número 121/2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que o Departamento de Meio Ambiente realize vistoria e fiscalização no terreno localizado na rua Fritoldo Vátia, nas proximidades do número 365, diante de relatos de mau cheiro e irregularidades no descarte de lixo e resíduos no local. Pedido de providência número 122/2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize o conserto da lixeira localizada na rua Roque Salles, nas proximidades do número 365, bem como o recolhimento do lixo no local. Pedido de providência número 123/2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que o Departamento de Trânsito realize vistoria e revisão geral da sinalização viária e das placas de trânsito existentes no loteamento popular 3, especialmente na região da rua Corticeira, nas proximidades do número 444. Muito bem. Antes de encerrar, quero dizer que nos últimos dias eu participei de várias entregas, vários eventos. Citar 2 entregas, foram de 2 casas, na sexta-feira, que os cartórios do Rio Grande do Sul se organizaram para ser distribuído 2 por cidades atingidas no Vale do Taquari. Então, eu quero dizer que o Poder Executivo botou a central de projeto imediato, fazer o projeto para adquirir, e as casas já estão entregues. E dizer que foi a primeira cidade no Vale do Taquari que adquiriu essas casas. Pelo o modo de trabalhar, a urgência, dizer que a importância que o Poder Executivo está dando para essas famílias que perderam suas casas. E foi bem escolhido, parabenizar a Secretaria da Habitação. Uma família foi colocada que tem um deficiente. Peço desculpas. Entre a seleção das casas, o vereador estava comentando que uma das famílias contempladas tinha um portador de deficiência física, o que emociona muito, né? Ver a trajetória da família depois de perder tudo, enfim, e ficar esse tempo todo na espera, emociona a gente presenciar isso tudo acontecendo, né? E conhecendo as pessoas, conhecendo as famílias, como todos os vereadores aqui conhecem, com certeza, isso mexe com o nosso coração, né? E todos estamos de mãos dadas para trabalhar, para fazer as coisas chegarem onde precisam chegar, né, na ponta, onde quem precisa, né, e merece ganhar as suas casas e tanto aguarda por esse momento. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, meu vice-presidente. Dizer que essa família está colocada na boa união. Foi bem o que o vereador Magdiel falou. Muito triste, aquele jovem deficiente, mas foi bem aplicado. Imagina se fosse ganhar uma casa num apartamento e ficar subindo escadas, né? Então, parabenizar toda a equipe. A outra casa foi no interior, entre Delfina e Arroio do Ouro. Tá um senhor que perdeu tudo na enchente com 94 anos. Então, era isso.
E também a festa do Nova Morada. Eu participei, apoiei lá. A gente fez ontem, veio aqueles inocentes, o que a gente não tinha quando a gente era pequeno, eles têm. Então, fico feliz. Foi muito bonita a festa. E agradecendo a presença de todos, eu peço desculpa pela minha emoção, mas quem quiser conhecer a família está lá. Ainda a senhora comentou que queria a casa a cor do amor, e fizeram, está lá um rosa pink, um avermelhado, enfim. Então, desde já agradeço a presença de todos e encerro esta sessão.